Boa tarde, Brasil! Começando mais um programa Tarde é Show, feito especialmente para vocês, viu? Um super bate-papo com Kleber Bambam, gente, a MC Jenny, sobre as redes sociais e o fenômeno dos canais do YouTube, né, gente? Tem dúvidas? Pois é. A respeito da aposentadoria, a poderosa está aqui, fica ligado. Doutora Patrícia Evangelista, gente, a melhor nessa área. Vai estar aqui, já está na minha direita aqui, vai falar sobre os seus direitos e todas as dúvidas. Pois é, porque existem pessoas com uma memória melhor que as outras. Vamos desvendar mais um pouquinho dos mistérios da mente humana com ele, Dr. Igor Duarte, gente. Na culinária, o chefe Assis Bispo vai ensinar a fazer hoje um croissant. É, muito bom, hein? E ainda muita música com Vicente Teles. O programa está começando. Hoje tem um convidado especial na mesa aqui no Chá da Tarde. Já vou apresentar, tá? Vou liberar o 25786000. Quer fazer perguntas? Pode ligar à vontade. Mandar dúvidas aqui, perguntas para os nossos convidados. O WhatsApp também está liberado. 9, libera aí no GC. Vamos lá, 9453970461. Acho que é isso mesmo, tá liberado para vocês. Deixa eu ver se eu acertei. 953-970461. Decorei. É mais fácil acertar a Mega Sena, né, Nani? Sim, mas acertei. Acertou, tá vendo? Chefe Davi Leão preparou a nossa mesa do Chá da Tarde. Tá confortável sentado aqui, querido? Eu tô começando a me acostumar. Boa tarde, doutora Patrícia, tudo bem? Boa tarde, ele Nani. Ele sempre fica do lado de lá cozinhando. Aí quando ele senta aqui... Ali é meu cantinho, doutora. Eu sou apaixonado por aquela cozinha. O que você fez aqui hoje de gostoso? Então, a gente trouxemos o croissant, que é o prato do dia hoje, queijadinha, umas tortinhas pra gente fazer com maionese de azeitonas, tá? Morango, suco e um pão de mel açucarado. Tá vendo? Coisa boa, hein? Hoje tá boa tarde, hein? Hoje tá boa tarde. Tá boa tarde. E por isso o telefone tá liberado, tá boa demais. Por isso que a gente tem que falar de um assunto que não é muito bacana, gente. Esse país nosso, as mudanças na área previdenciária. Doutora Patrícia Evangelista, eu quero uma aula de beabá, ensinando, esclarecendo todas as dúvidas. Já chegou várias aqui, 11 perguntas já chegaram para você. E agora, amiga? Bom, Nani, é um prazer imenso estar de volta aqui e dizer que nós tivemos algumas vitórias, né, após o início da reforma da Previdência, porque realmente o governo resolveu dar uma abrandada naquele texto original da reforma. E aí, com isso, nós ganhamos um pouco mais de respiro. Não sabemos ainda se todas as coisas que nós vamos pautar aqui e falar serão aprovadas. Mas, pelo menos, o texto foi alterado. Teve algumas amenizações por parte do governo. Algumas coisas eles abriram mão. E a gente percebe que o fato do povo ter ido às ruas, ter manifestado os seus direitos sociais, isso fez com que realmente os governantes tivessem aí uma alteração nesse texto, e isso é uma vitória para nós. Não significa que já será aprovado, né? Mas pelo menos alguma coisa foi reduzida e diminuída nessa reforma, que seria a pior reforma da Previdência dos últimos anos no nosso país. Maravilhoso. Vou deixar o telefone liberado, viu, gente? Porque esse é um assunto muito importante para todo mundo, né? Tá todo mundo sem entender direito como que fica o quesito da aposentadoria nesse país, né? Então, fica liberado 25786000, o WhatsApp também, vocês podem mandar perguntas. Já mandaram 11 perguntas para você aqui, tá? O nome dela é Mariana e gostaria de saber como fica a questão da idade mínima da mulher para aposentadoria na idade no novo texto. Bom, o que acontece? A reforma inicial, ela previa 65 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Que absurdo, gente. Não existia uma diferenciação de idade no texto original. E aí eles acabaram tendo aí que mudar isso. Por quê? Porque a mulher tem a questão da dupla jornada de trabalho. Casa, né, gente? E a questão também de que a mulher nunca consegue oferir a mesma renda que o homem. Mesmo exercendo a mesma função... 30% menos. Existe, né, aí a questão de não conseguir equiparar o nível salarial. Então, por isso que justificaria a mulher sempre se aposentar com menos tempo e menos idade que o homem. E nesse novo texto, eles tentaram aí dar uma afrouxada e passaram para 62 anos de idade para a mulher. Quer dizer, diminuíram 3 anos, já é alguma coisa melhor do que nada, né? Certo. Alô? 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 Com quem falo? Andressa? Oi?
Andressa. Oi, Andressa, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta, porque eu vi pelas redes sociais que na reforma vai estar envolvendo o benefício de prestação continuada ao idoso, onde a idade vai levar para 68 anos. Aí eu gostaria de saber se, no caso, se a idade para o LOAS, para idoso, for para 68 anos, quem no momento recebe o LOAS para idoso poderá ter esse benefício suspenso? Bom, na verdade, o que acontece? Quem já recebe o benefício de prestação continuada, que é o famoso LOAS, regido pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é aquele benefício assistencial e não previdenciário, devido ao idoso ou ao deficiente que tem que comprovar que ele tem a necessidade, porque ele é uma pessoa pobre na acepção jurídica do termo, porque a renda per capita da família é inferior a 1/4 do salário mínimo. Quem já recebe esse benefício não será afetado pela reforma. É direito adquirido, né? O que eles previam no projeto inicial é que iria para 70 anos de idade. E aí eles acabaram também diminuindo essa questão, voltaram para os 65 anos, que vai ser progressivo, iniciando essa tabela de progressão a partir de janeiro de 2020, aumentando 1 ano a cada 2 anos até o implemento dos 68 anos de idade. Complicar a nossa vida, né? Você vê? Estão ajudando bastante, né, doutora? Pois é, tá Muito difícil. obrigada, viu? Imagina, querida. Meu nome é Paulo, quero saber por quanto tempo eu terei que contribuir para receber a aposentadoria integral? Bom, pelo texto original, teria que contribuir 49 anos. Nossa senhora, já morrer sem Porque aposentar. o benefício seria 51% fixo, mais 1% de cada ano trabalhado, teria que trabalhar 49 para ter direito a uma aposentadoria integral. Bom, aí eles abrandaram isso também, e aí eles mantiveram o seguinte contexto: 70% fixo, mas até 25 anos, superado 25 anos, 1,5 ponto você ganha. Superado 30 anos, 2 pontos. Superado 35 anos, você ganha 2,5. Então, significa que a pessoa, nessa condição, terá que trabalhar 40 anos para ter direito a uma aposentadoria integral. Lembrando hoje, Nani, é o seguinte: na aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil hoje, o homem que completa 35 anos de trabalho e a mulher que completa 30 já faz jus à aposentadoria independente da idade, podendo optar por uma aposentadoria 100% integral com fator ou sem fator previdenciário. O que é mais vantajoso? Sem fator previdenciário, logicamente. Mas aí tem que esperar mais Só tempo. que aí tem que somar a idade com o tempo que tem que dar. 85 pontos para a mulher e 95 para o homem. Se a regra da reforma passar, vai acabar a aposentadoria com os 85 e 95 pontos. Porque aí seria exigido, no mínimo, a idade mínima, 25 anos de contribuição e ter que implementar todos esses anos para ter direito à aposentadoria integral. Eles estão complicando muito. Muito, é muito detalhe. Olha, você veja, semana passada eu tive a oportunidade, fui convidada para dar uma palestra na OAB. Portanto, o meu público eram advogados. E findada a palestra, todos vieram elogiar, não só não é porque eu expus bem, mas é porque assim, é muito detalhe do detalhe do detalhe. Para a pessoa conseguir entender tanta reforma e tanta alteração, fica muito difícil. Por isso que nós estaremos tentando vir o máximo possível aqui, respondendo o máximo de perguntas, porque as perguntas facilitam com que a pessoa entenda através de exemplos. Então, a gente vai estar vindo sempre aí para poder estar dando essa boa informação, esse serviço público, para que a pessoa realmente consiga alcançar realmente os direitos que ela possui. Mas tá difícil, hein? Davi, se a gente não está conseguindo entender, imagina a pessoa que está desesperada, trabalhou a vida inteira. Eu já desisti de aposentar. De jeito nenhum, não desiste. Ninguém está conseguindo. O nome dela é Luísa, tem 50 anos de idade, ainda não me aposentei. Você é atingida pela reforma? Então, na verdade, depende. Se ela tiver os 50 anos de idade e já tiver o tempo exigido por lei, ela possui direito adquirido. Vamos explicar uma coisa que é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo, tá? O que é ter direito adquirido no direito previdenciário? É preencher os requisitos na legislação vigente hoje. Não significa gozar da aposentadoria, protocolar a aposentadoria, agendar a aposentadoria. Se eu já preenchi os requisitos na lei de hoje, se a reforma vier amanhã,
eu não posso ser prejudicada. Então, qual é o meu aconselhamento, tá? Para as pessoas que já implementaram os requisitos para aposentadoria 100% integral, sem fator previdenciário, que é a fórmula 85 para a mulher e 95 para o homem, essa não tem que esperar nem um dia para dar entrada no pedido de aposentadoria. Lembrando que protocolou, fez o agendamento hoje. Se o agendamento tá para setembro, você tem direito ao benefício desde quando fez o agendamento. Então, você não tem prejuízo nenhum dos valores da aposentadoria. E aí, o que eu quero dizer? Para aquelas pessoas que já implementaram os requisitos com o fator previdenciário, essas pessoas eu sugiro que elas esperem um pouquinho. Por quê? Já implementou os requisitos com o fator, que diminui o valor da aposentadoria? Isso já está garantido. Então, você espera vir a reforma, a aprovação da reforma. Por quê? Obrigatoriamente, quando você der entrada no pedido de aposentadoria posterior, o INSS terá que calcular o valor da aposentadoria na lei antiga e na lei nova e fazer com que você possa fazer a opção daquele que seja mais vantajoso. Certo. Então, você que já implementou, mas com fator, espera um pouquinho, ainda não dê entrada na sua aposentadoria. Porque tá todo mundo desesperado, né? Alô, é? Alô, é? Alô, Com quem falo? Soraya. Oi, Soraya, pode fazer sua pergunta. Então, eu já tenho tempo de serviço, de 30 anos, e tenho 52 anos. Eu tenho direito, após essa situação que vai vir do governo, pegar a regra de transição? Então, na verdade, você já não entra na regra de transição. Por quê? Porque você já implementou os requisitos exigidos pela lei de hoje. Você já tem os 30 anos de trabalho, porém você tem 52 anos de idade. A soma dá 82 pontos e não, né, os 85 exigidos por lei. Eu sugiro que você não faça nada, que você continue contribuindo e tente aguardar a reforma da Previdência. Por quê? Porque na hora que vier a reforma da Previdência, você já atingiu mais tempo de trabalho e mais idade, o que vai elevar o seu fator previdenciário. Então, você não entra na regra de transição. A regra de transição é somente para aquelas pessoas que ainda não haviam cumprido, né, o tempo exigido pela lei. Aí elas poderão cumprir um tempo a mais para não ser atingido completamente com a reforma. Então, regra de transição é a mesma coisa que dizer assim, ó, você ainda não tinha o direito, mas estava prestes a alcançá-lo. Para você, o que eu vou fazer? Eu vou te exigir um pouco mais de tempo, que o pedágio é de 30%, ao invés de você ter que atingir apenas os 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher. Resumo, complicou do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Amiga. Tem muita pergunta para você, viu, gente? Pode mandando também no WhatsApp perguntas, tá? Porque hoje ela não sai daqui sem esclarecer. Oi, chefe. Tudo bom, querido? Já venho aqui, viu? Vamos falar de coisas boas, gente, porque essa previdência, vou te falar, viu? Tá complicado, viu? Aí eu vou falar pra você de quê? Chocolate Spam, gente. Presente na nossa vida, ó, desde 1935. Isso sim é tradição, isso sim é chocolate, gente. Um chocolate pra fazer parte da história, né? Porque faz parte da história, da nossa vida. Olha isso aqui. Quem nunca brincou, gente? Quem nunca foi feliz ganhando essas famosas moedas de chocolate ao leite? Gente, fez parte da minha infância, né? Guardo recordações maravilhosas quando eu tinha essas moedas aqui que eram um tesouro, verdadeiro tesouro, né? E hoje o Chocolate Spam tá cheinho de novidades. Olha só, tem aqui, ó, Chocolate Spam, olha, tem vários lançamentos agora. Por isso que eu convido você, Chocolapes, Chocopan, Pop Pan, tem agora pães de mel, tem os famosos agora, gente, pipocas caramelizadas cobertas com chocolate ao leite. Uma perdição, gente. Tenho certeza que você vai amar, viu? Eu fiquei apaixonada pela pipoca, que é uma delícia, e você vai adorar. Eu convido você a acessar o site chocolatespam.com.br pra você conhecer tanto os lançamentos, as novidades, como saber um local mais próximo aí, onde você consegue ter direito aí, pertinho da fábrica, tá? Porque o Chocolate Spam tá presente, né, em todos os lugares, mas tem uma fábrica que pode estar pertinho de você, gente. Olha só, Chocolate Spam presente na nossa vida há muito tempo. Isso sim é tradição, isso sim é chocolate. Tá aqui pra você. E aí, chefe, já vem aprender esse croissant, hein? Croissant é bom, hein? Croissant. Vamos lá, Brasil. Telefone liberado. Me chamo Jonas, sou servidor e gostaria de saber se com a reforma vai haver possibilidade de contratar previdência complementar agora com o novo texto, doutora?
Sim, porque para os servidores novos, eles já vão cair na nova regra, né? Eles não terão direito à aposentadoria, o que a gente chama de paridade e integralidade, que é receber o último provento, né? O último salário, e nem ter aumentado toda vez que alguém na ativa estiver recebendo. Então, para esses servidores, provavelmente eles vão alcançar um teto da Previdência, ficando a caráter da Previdência Complementar, realmente aumentar o valor desse servidor público. E eles estão falando, inclusive, em possibilidade de abrir uma licitação para essas previdências complementares. Vai complicar, só com advogado. E você viu, né, como que foi. O início da reforma é equiparar todos os trabalhadores. Servidor público igual o regime geral de previdência social, que são os trabalhadores da iniciativa privada. Aí já tiraram os militares. Vai permanecer só os federais, os estaduais e municipais, cada um vai cuidar das suas regras e assim vai. Quem sempre se prejudica amplamente é o trabalhador comum e é o povo, infelizmente. É o povo sempre. Infelizmente, a mesma situação a vida inteira, né, gente? Olha só, meu nome é Camila, minha dúvida é sobre a pensão por morte. No novo texto ainda permanece a possibilidade de receber menos que um salário mínimo? Então, o projeto inicial previa que o valor da pensão podia ser desvinculado do salário mínimo. E agora eles falaram que não existe mais essa possibilidade. No caso da pensão, minimamente o valor do benefício tem que ser obrigatoriamente o salário mínimo, tá? E uma outra questão muito importante é que no texto original não era possível acumular aposentadoria e pensão. O que vamos dizer aqui é um absurdo. Por que um absurdo? Porque quem paga para deixar a pensão é quem faleceu. E quem paga para ter direito à aposentadoria é quem contribuiu. São fontes de custeio distintas. Claro. Então, poderiam ser benefícios totalmente acumuláveis porque são pessoas diferentes que contribuem. Mas eles entenderam que não é mais possível acumular e agora eles limitaram o valor de 2 salários mínimos. Poderá acumular desde que não supere a 2 salários mínimos ou a pessoa tem que optar pelo benefício mais vantajoso. Deu uma opção, né? Pelo menos deu uma melhoradinha. Uma opçãozinha, né? Meu nome é Rosana, doutora. Eu gostaria de saber se vai poder acumular pensão e aposentadoria. E o Carlos Eduardo, sou trabalhador rural e eu gostaria de saber por quanto tempo eu terei que contribuir para me aposentar. Bom, então, com relação à aposentadoria e pensão, a gente acabou de explicar, né? No texto de hoje não existe nenhuma proibição. No projeto de lei inicial havia uma proibição. E nesse abrandamento dessa alteração da reforma, permite o acúmulo da pensão e da aposentadoria desde que não exceda 2 salários mínimos. Uma coisa importante, tá? Como se determina o direito adquirido na pensão por morte? Na pensão por morte, o direito adquirido é a data do óbito. Mesmo que a pessoa não tenha dado entrada na pensão por morte, se o óbito ocorreu antes da reforma da Previdência, ela tem direito adquirido àquela situação anterior. Quanto tempo a gente tem para depois do óbito para fazer isso, entrar? Não existe um prazo determinado. A única coisa é que se você demorar para dar entrada na pensão, você perde o direito de receber. Porque assim, se você dá entrada até 30 dias do óbito, você recebe desde o óbito, né? Se você deixa para dar entrada depois, é da data do requerimento em diante. Então, você perde o tempo que você não fez a solicitação administrativa, tá bom? Certo. Com relação ao trabalhador rural... Não, é diferente, né? Aí tá uma guerra. Uma guerra. Porque o que acontece? O trabalhador rural, hoje, no Brasil, se aposenta 60 anos o homem e a mulher 55 anos, com 15 anos contribuídos. E, na verdade, não há contribuição por parte do trabalhador rural, praticamente. Ele faz a prova da atividade rural. Ele não tem a obrigatoriedade da contribuição. Nessa lei nova, eles exigem que eles são obrigados a fazer o recolhimento, um recolhimento de 5% sobre o valor do salário mínimo, que seria a mesma coisa que o trabalhador de baixa renda, tá? E eles ainda não determinaram se vai ser 15 anos de contribuição, se vai ser 20. Então, alguns projetos estão falando de 20 anos, outros falando de 15 anos. E a idade também pode ser progressiva até alcançar a idade mínima. Então, ainda está uma grande discussão em relação ao trabalhador rural, porque até hoje eles não definiram como vai ficar essa situação. Mas aqui tudo indica,
será 60 anos de idade, né? O homem 15 ou 20 anos de contribuição, exatamente. 55 para mulher e 60 para o homem, uma progressão até 60 anos, tá? Complicou por todos os lados, né? É um país que o povo é prejudicado o tempo todo, né? Brincadeira, né? Maravilhosa. Vamos lá. O Walter, ele é policial e gostaria de saber como fica a questão da idade para aposentar no novo texto da reforma, os policiais. Então, porque assim, o policial, ele não tinha idade limite para dar entrada no pedido de aposentadoria, né? Ele teria que ter um tempo efetivo trabalhado como policial. E na nova regra, vai ter uma limitação de idade, sim, tá? Vai ter... A gente não sabe exatamente como vai ficar, se vai ser 55 anos ou 60 anos de idade, mas vai ter uma limitação de idade, sim. E aí vai também ter que ter um tempo efetivo de policial maior do que se exige na lei de hoje. Já está com salário que não aprovaram a PEC 300, né, gente? Vamos falar a verdade. Todo mundo que é policial sabe o que eu estou falando, né? A PEC 300 não foi aprovada. Então, igualdade salarial em todos os estados não tem os policiais, né? As cidades mais perigosas desse país, que todo mundo sabe, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo, quando um policial, eu não tenho nada contra os policiais, queria que todo mundo ficasse igual, o mesmo salário. Um policial de Brasília em um outro estado no Nordeste 3 vezes maior do que quem trabalha no Rio de Janeiro, policial do Rio de Janeiro e policial de São Paulo. Então, aprovem a PEC 300, que pelo menos deixa o salário de todo mundo igual, já que está cobrando. Porque a criminalidade é maior, né? E o pior não é isso. O pior é que os policiais no Rio de Janeiro têm todo o problema de não receber o salário, né? Esse porque é o pior hoje em dia ainda tem essa questão. Então, você imagina, o governo federal ele não está apoiando... Conseguindo... Nada. Apoiando nada. A Então, assim, se acontece, eles arriscam a sua vida trabalhando de graça praticamente, porque teve greve lá tudo, devido a isso, por não estar recebendo salário... E a familiares não queriam que eles trabalhassem, porque arrisca muito a vida. Claro. E não é só isso, né, Xavier? O que acaba acontecendo é que acaba disparando a criminalidade, que é o quê? A questão da corrupção por parte dos policiais. Como eles ganham um valor que não recompensa necessariamente a vida, porque isso, né? o cara está colocando em risco a própria vida, né? Ele acaba se corrompendo. E, infelizmente, é por isso que a gente tem um aumento grande da corrupção por parte dos policiais em função disso. Uma pergunta boa para você. A Alessandra quer saber, minha dúvida é se vai haver alguma mudança na aposentadoria dos parlamentares. Vamos lá, nós estamos falando do povo, né? Todo mundo prejudicado. E os parlamentares, o que muda? Então, aqui tudo indica que eles vão ser vinculados obrigatoriamente ao regime geral de previdência social, que é os trabalhadores da iniciativa privada, tá? Isso quer dizer, no Só que vão ter claro, que contribuir, vai ter que ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. E aí a idade vai ser progressiva. Mas sempre tem um abrandamento para eles, né? Porque você vê, no caso deles tem 5 anos a menos. Eles que aprovam as coisas, porque hoje... Não deixa tudo igual. Já que estão querendo igualar o salário de todo mundo, a aposentadoria para todo mundo, a idade para todo mundo, por que não deixa tudo igual? É isso que eu estou dizendo. Né? Se pelo menos existisse uma equiparação por parte de todas as classes, tudo bem. Não existe. E aí, quem sempre paga é o trabalhador comum. Infelizmente. Então ficou diferente, né? Ai, gente, é tanta pergunta que eu tenho pra você. Ó. O caso do LOAS, nós já falamos, né? Que não vai ter a idade, mantém a mesma coisa o LOAS, porque é um direito adquirido, que não vai ter mudado. E a professora queria saber, a professora Carolina, se vai ter a idade mínima e o tempo de contribuição para aposentar no novo texto, os professores. Então, o professor também tem direito a um texto especial. Na lei de hoje, não tem idade mínima, né? Basta cumprir a mulher 25 anos de contribuição e o homem 30 anos de contribuição de efetivo trabalho como professor. Só que aí tem incidência do fator previdenciário, hoje, na lei de hoje. Nas regras de agora, no texto original da reforma, era 65 e 25. Sem diferença para homem e para mulher. E agora eles também deram um abrandamento de diminuir 5 anos a menos de idade, tanto para um quanto para outro, e diminuir o tempo efetivo de trabalho, porque realmente é um trabalho penoso, né? Em função do número excessivo de alunos, de que o professor também tem, né, aquela função não só de dar aula, mesmo, como né? até uma educação indireta. Então é por isso que é um trabalho diferenciado, né? Amiga, te amo, você sabe disso, né? Vai Eu voltar também a sou ficar assim, suspeita pra semana falar sim, disso. semana não, aqui, pelo amor de Deus, enquanto esse país nosso a gente não consegue entender essas leis. Vamos lá, vamos combinar, vamos tentar de 15 em 15 dias para poder estar sempre orientando muito e sempre difícil informando
da melhor forma possível aí os seus telespectadores. Rede social que a gente consiga mandar alguma pergunta, tem sosprevidenciario@uol.com.br. Ou mande o seu e-mail para sosprevidenciario@uol.com.br ou o telefone 0 operadora 11 31 15 0360. 0 operadora 11 31 15 0360. Difícil, hein, amiga? Vou fazer assim, eu vou pro intervalo comercial, né? Porque pra entender, amiga, só tendo um advogado pra ajudar, viu? Tá muito difícil. Pelo menos você tem a mim como advogada. Nossa, aqui tá difícil, hein? Eu vou até pro intervalo comercial, viu, gente? A gente volta já com muita música e tem muita coisa boa pra você.